querido irmão Gilvan, graça e paz da parte daquele que vive para todo sempre, e do seu Cordeiro. Com toda humildade eu gostaria de responder ao seu vídeo intitulado Comercial Johnny Walker. O gigante e o simbolismo profético. Então vamos lá. As Sagradas Escrituras não reconhecem o Egito e a Assíria como sendo impérios mundiais. No caso do Egito, podemos desclassificá-lo, pois, para ser um império mundial, o mesmo tem que ser um império dominador e conquistador de outras nações, o que não era o caso do Antigo Egito, pois, ele só conquistou Israel devido ao fato de o mesmo ter permanecido voluntariamente em seu território por muitos anos. Já a Síria era a conquistadora, mas não podemos classificá-la como um império mundial, baseando-se na afirmação dos servos do rei da Síria, simplesmente por haver um relato de suas afirmações registradas no livro de 2 Reis 19:11 que diz: Eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado. Se assim fora, poderíamos dizer que a Alemanha sob o comando de Hitler também foi um império mundial. O que é claro e certo a respeito dos reinos mundiais é que eles são apenas 4, os quais são reconhecidos pelo Altíssimo a ponto de ele classificá-los como um corpo completo. Vejam o que relata as Sagradas Escrituras. Tu, ó Rei, és Rei de reis, a quem o soberano Criador do céu e da terra tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Altíssimo suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Todo-Poderoso e Soberano Criador, faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 31-45. Como se pôde verificar, depois de Roma, que aqui nesta estátua é reconhecida como sendo o quarto reino, e por seu vídeo reconhecido como sendo o sexto reino, haveria apenas uma divisão de reinos, os quais eram representados pelos pés e dedos da estátua, os quais eram parte de ferro e parte de barro, nos quais estaria também incluso o reino papal. Estes pés, segundo o que se pode entender no seu vídeo, seria a representação do sétimo rei ou a sétima cabeça da besta que sobe do mar. Apocalipse 17, vindo depois destes o oitavo rei, que será o antimessias. Agora veja o que diz o Altíssimo. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Altíssimo suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo,
mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Daniel 2, 43 e 44. Em outras palavras, o Altíssimo declara que nos dias dos pés e dedos em parte de ferro e barro, seria por ele estabelecido seu reino, o qual declara ele que não será jamais destruído, nem passará a sua soberania a outro povo. Sendo assim, a tese de que os pés em parte de ferro e em parte de barro representam o sétimo império ou rei, o qual deveria durar pouco tempo, mas já dura aproximadamente 1500 anos, e que este império ou rei daria ainda lugar a um oitavo império ou rei mundial, a saber, o reino do antimessias, cai por terra e se desfaz na afirmação do Altíssimo quando este diz nos dias desses reis, ou seja, nos dias representados pelos reinos divididos dos pés da estátua, o Altíssimo suscitará o seu reino, o qual não será jamais destruído. Vemos então que o Altíssimo não deixou espaço para nenhum outro reino a não ser o seu reino eterno que sucedesse os dias dos reinos representados pelos pés e dedos da estátua. Sendo assim, eu continuo entendendo que o exposto em Apocalipse 17 quanto ao que diz respeito aos 7 reis e ao 8º também, é que o reinado do primeiro dos 7 reis se iniciou em 7 de julho de 1929 por ocasião em que o Tratado de Latrão firmado entre Mussolini e o Papa Pio XI foi ratificado. A partir desta data, deu-se início ao período profético referente ao reinado dos 7 reis, pois, somente a partir de então, o Vaticano passou a ser um país e seus papas passaram a ser reis, pois, o regime político adotado pelo país Vaticano é o da monarquia eletiva. Sendo assim, podemos afirmar que os 7 reis de Apocalipse 17 são 7 papas, a saber: primeiro rei, Pio XI, 1922 a 1939, segundo rei, Pio XII, 1939 a 1958, terceiro rei, João 23, 1958 a 1963. Quarto rei, Paulo VI, 1963 a 1978, quinto rei, João Paulo I, 1978. Sexto rei, João Paulo II, 1978 a 2005, este é aquele o qual o apóstolo João estava vendo em visão como sendo o rei que existia. E finalmente o sétimo rei, Bento XVI, 2005 até quando o Eterno permitir. É deste que o apóstolo diz que ainda não era vindo, e que quando viesse, deveria permanecer por pouco tempo. Quanto ao 8º rei, o antimessias, aquele que simbolicamente é mencionado como sendo aquele que subiria do abismo, eu entendo ser ele, a imagem da besta, da qual nos adverte Apocalipse 13. Em outras palavras, eu acredito que o 8º rei é um clone do 6º rei. Por isso é que Apocalipse 17 nos diz que ele aparecerá e também que ele procede do 7 e ainda que sua aparição causará espanto aos moradores do mundo. Também é dito que aqueles que ficarão espantados e admirados o adorarão, a saber, aqueles cujos nomes já não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes serão aqueles que por não estarem avisados se admirarão, quando virem besta que era e já não é, e que tornará a vir. Que o Eterno abençoe e dê entendimento a todos os eleitos. Atenciosamente, Rogério Oliveira.